Como foi importante o ramal funilense para a nossa existência? Partia da estação, situada no mercado municipal, depois Bonfim, em Campinas, chegando até o bairro do Funil, numa distância de 43 quilômetros. A fundação da empresa ocorreu em 24 de agosto de 1890, com a aplicação de capital por seus incorporadores João Manuel de Almeida Barbosa, José Salles Leme e Francisco de Paula Camargo. Sua bitola era de 60 centímetros entre os trilhos. A planta de levantamento para exploração do terreno foi realizada pelo hábil engenheiro Cristiano Roy. Os trabalhos foram iniciados e logo depois suspensos, devido à falta de recursos provenientes da não entrada de capitais e da baixa sucessiva do câmbio, que impedia a importação de materiais necessários à sua construção. Exceto as madeiras dos dormentes e mão de obra, tudo era importado. Esforços empregados por José Paulinho Nogueira, Barão Geraldo de Rezende, Antônio Carlos de Moraes Salles e João Aranha, que assumiram a empreitada da instalação da empresa ferroviária, foram indispensáveis à sua continuidade e término. Chegava então o progresso da região do estado, através do assentamento de trilhos e construção de pontes sobre o rio Atibaia e Jaguari. O município de Campinas cedeu para maior desenvolvimento alguns terrenos à margem da linha, também indispensáveis para a construção das estações, armazéns e outros logradouros. O Congresso do Estado concedeu uma subvenção. Em troca dessa subvenção, a empresa se incumbia de levar as linhas, materiais e dependências até o núcleo Campos Sales. O objetivo era a colonização e a fixação da população nesta vasta região. A estrada foi construída, aproveitando o terreno pouco acidentado, percorrendo as matas, rios, atravessando a cidade. O trajeto possibilitava observar os belos quadros da natureza constituídos de mata virgem, grandes campos de invernada, soberbas cascatas do Atibaia e o volumoso Jaguari com sua monumental cachoeira. Para o serviço de conservação do tráfego foi contratada a empresa Arthur Nogueira e Companhia pelo tempo de 3 anos. A Companhia Ramal Férreo Campineiro, por essa seção, se incumbia da exploração da linha. A inauguração da linha férrea deu-se no dia 18 de setembro de 1889. Estavam presentes o secretário da Agricultura, Alfredo Guedes, cônsul da Alemanha e muitos outros convidados. No período da inauguração, haviam as seguintes estações: Campinas, Santa Genebra, Deserto, José Paulino, Engenho, João Aranha, Funil e Barão Geraldo de Rezende. A diretoria da empresa era composta pelos seguintes senhores: Barão Geraldo de Rezende, João Batista de Barros Aranha e Joaquim Teixeira Nogueira de Almeida. A partir desta data, o objetivo da estrada de ferro estava plenamente justificada com o escoamento dos produtos da região agrícola para os grandes centros. Possibilitava também as condições de ser ocupada com população estrangeira para futuros empreendimentos agrícolas e industriais. No início do século XX, a estação de Barão Geraldo de Rezende possuía características de vila e já recebia o nome de Cosmópolis. A estação José Paulino deu origem à cidade de Paulínia, atualmente um dos municípios mais ricos e prósperos do país. A cidade de Arthur Nogueira tornou-se mais tarde um município e recebeu esse nome, homenageando um dos maiores incentivadores e empreendedores da estrada de ferro, Major Arthur Nogueira. A estrada de ferro, através de seu ramal funilense, a criação do núcleo Campos Sales, com a consequente chegada dos imigrantes europeus, e o projeto de colonização da fazenda do Funil, da cana-de-açúcar, foram sem dúvida os responsáveis pela existência do município de Cosmópolis e outros da região. O município de Campinas, no início do século, tinha que ser reerguido depois da epidemia de febre amarela que dizimou parte da população. Importante foi sua reorganização para demonstrar que estavam os campinenses certos de lutar pela libertação dos escravos. A região onde se situa Cosmópolis era uma vasta floresta onde haviam árvores de importantes espécies e fabulosos rios.
A posição estratégica e a qualidade do solo fizeram reacender o interesse da população campineira para a sua colonização. Até então, estava esta região esquecida e abandonada às margens da estrada conhecida como do Imperador ou de Dom Pedro e do Rio Jaguari. Um pequeno engenho produtor de aguardente de boa qualidade, casas esparsas, situava-se na Fazenda do Funil, no início do século, nas proximidades onde se localiza hoje a usina Ester, onde havia uma balsa ligando as duas margens do Rio Jaguari, unido a uma estrada que seguia para Limeira. O desenvolvimento da estrada de ferro, sua encampação pela estrada de ferro Sorocabana, constitui um fabuloso legado histórico de desenvolvimento de nossa região. Lamentavelmente, um dia os seus trilhos foram arrancados e a estação destruída. Não se ouviram mais os apitos das Marias Fumaças e o pessoal ferroviário que se foi. Ficou a saudade daquela gente responsável por parte de nossa cultura e de todo o nosso patrimônio histórico. Nas fotografias e nas páginas dos pequenos jornais de antigamente, resta-nos apenas sonhar, recordar e sentir pena da insensatez de nossos governantes. O coreto da Praça da Matriz era utilizado muitas vezes pelo pároco da igreja de Santa Gertrudes. Nele, muitas vezes ouvimos a exigente brada oratória do padre Germano do Prado, por ocasião das comemorações de Semana Santa. Este sacerdote foi o responsável pelo empreendimento inicial da construção da nova matriz. O projeto foi elaborado pelo engenheiro Mário Penteado, aprovado em 10 de agosto de 1951 pelo nosso primeiro prefeito eleito pelo voto popular, João Guilherme Paz Hermann. A construção desse templo religioso ficou a cargo da administração de Guido Longuinho. Essa construção da nova matriz foi sobreposta à antiga igrejinha e o coreto também foi demolido. Já não era mais importante a sua existência. As elevadas escadarias do templo permitiam, por si só, num plano alto, o uso das palavras dos sacerdotes, do coral e das cantorias da Verônica, nas cerimônias religiosas ao ar livre. O padre Germano foi embora para outra paróquia, como também as bandas que abrilhantavam as retretas dos fins de semana de nossos conterrâneos. A Igreja Luterana completou 100 anos de sua criação em nosso município e foi originada dos povos imigrantes suíços e alemães.
Em 1901, ela já tinha 30 casas de alvenaria. Nos tempos da Fazenda do Funil, era mista de zona rural e urbana, ponto de encontro dos que aqui já habitavam e dos imigrantes, reduto dos italianos, alemães, austríacos, suíços, ponto de encontro dos passeios na nascente vila. Mais tarde disseram que foi planejada por um engenheiro que por aqui passou, daí a sua diferente largura. Todos passaram pela via e ia assistindo ao progresso, evolução tão admirada pela cidade de Campinas das Andorinhas, a quem pertencíamos. A progressista avenida via passar com a porteira fechada, a famosa barroquinha, os trens das Marias Fumaças. A linha do trem a dividia em duas partes, uma parte de cima, a outra parte de baixo. Novas ruas, novas travessas ligavam-se a ela e nos fins de semana dava lugar aos estacionamentos dos trolles, das charretes e das carroças. Em suas sarjetas e guias, os cavaleiros amarravam seus cavalos arreados. Já era longa, larga e extensa, unia-nos com a famosa e importante usina, estendendo-se e continuando até alcançar a escola alemã. Na continuação, transformava-se na rudimentar estrada que nos levava aos nossos vizinhos de Artur Nogueira, lugar onde apareceram os primeiros estabelecimentos comerciais de secos e molhados, das lojas de armarinhos, dos botequins e dos artífices prestadores de serviços. Nela se fixaram os comerciantes árabes e turcos, palco das procissões da igreja matriz, da festa na chegada dos pracinhas expedicionários, dos palanques das autoridades e dos comícios políticos. Era muito feliz com o vai e vem do footing, do agito e burburinho da mocidade. Durante muito tempo assistiu noivos e noivas caminharem a pé por ela com seus padrinhos e comitiva. Com as pessoas comovidas assistiu a passagem dos tristes e inúmeros cortejos fúnebres, acompanhando as estimadas pessoas que partiam para a última morada. Em seu leito viu aparecer as primeiras jardineiras, os fortes bigodes, as máquinas, como diziam os italianos, engalanada com os alegres desfiles escolares, das fanfarras, da passagem das bandas musicais. Viu com a irreverência dos tipos populares, viu a alegria dos grandes carnavais, das escolas de samba, das batucadas e das promoções musicais. Iluminada por luzes e balões, festejou as festas juninas e natalinas. Mais tarde viu nascer os primeiros bancos financeiros. Chegava o Segurança e o Federal de Crédito. Tornava-se mais tarde o centro financeiro da cidade com a Caixa Estadual, Federal, Banespa e Bamerinos. Ponto dinâmico da cidade, desde o início tornou-se o centro, ponto de referência para os turistas e visitantes. Um dia, viu o seu leito com as terras reviradas para que os canos da água encanada e do esgoto fossem colocados. Tinha o privilégio merecido para tão importante via. Foi revestida de calçamento com pedras de cimento quadriculadas, depois asfaltada. Ficava ainda mais importante sem poeira e barro. Tornou-se convívio um calçadão com plantas, jardins e bancos. Mas não deu certo, voltou à antiga forma. Continuou assim mesmo uma via importante. Hoje tem até congestionamento e falta de lugar para estacionamento, como nas grandes cidades. Por ela todos passam e passaram. Das poucas casas do início do século XX, todos seus lotes de terreno foram ocupados, com modernos e monumentais prédios comerciais, construídos pela iniciativa de quem acreditava em seu sucesso. Então, foi iluminado com as luzes dos luminosos promocionais.